Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Isso mesmo, a aula de número 7 é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Então, vamos lá? Vamos continuar a nossa viagem na nossa história sobre o começo do mundo e sobre os ensinamentos de Jesus? Então, nós vamos saber sobre algumas notícias da história antigamente, porque na Bíblia, cada vez que nós vamos ler e estudar o Evangelho, aparecem nomes que a gente não compreende muito, nomes de povos. Então, vamos aprender um pouquinho para a gente começar a compreender mais sobre tudo aquilo que a gente vamos ver no Evangelho? Vamos lá? Então, vamos começando a falar sobre o povo escribas. Escribas? Vamos ver quem eram os escribas? Os escribas eram doutores que tinham a arte de escrever, ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eram pessoas que estudavam para ser esses doutores da lei. Eles só escreviam. Eles escreviam, Sônia, mas escreviam como? Eles escreviam em papiros. O que é papiros? Papiros eram os papéis daquela época. E sabe como que era feito? Não tinha fábrica de papel. Eles pegavam essa planta que vocês estão vendo aqui, e através do caule deles, né, do galinho deles, dessa planta, eles iam tirando, descascavam, iam tirando e colocava de molho na água. Depois eles pegavam um pano e colocava cada parte dessa que eles cortaram, que ficou de molho na água, sobre o pano. Eles colocavam sobre o pano e depois cruzavam, e aí ficava o papel. Quando secava, eles esperavam secar, e aí o papel estava pronto, olha, para escrever. Que legal, né? Como que Deus é maravilhoso. Ele concedeu a inteligência ao homem para ele poder fazer todas essas coisas, criar tudo isso, né? E olha lá como ficava, olha aqui, é um papiro escrito pelos escribas. Que legal, como é bom a gente aprender essas coisas, né? É muito bom. E agora, vamos falar sobre quem? Sobre os essênios ou esseus. Os essênios eram uma seita judaica antes de Cristo nascer. E eles tinham uma associação moral e religiosa. Eles ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Eles eram pessoas boas, acreditavam na imortalidade da alma e trabalhavam na agricultura. Eles acreditavam que quando a pessoa morresse, ela ia continuar de alguma maneira, né? E eles trabalhavam na agricultura. Então, toda vez que vocês lerem no Evangelho ou ouvirem alguém falar sobre os essênios, vocês também já sabem, né? Que era uma seita judaica e que eles ensinavam o amor a Deus. E tinha também os fariseus. Os fariseus era um povo que admirava muito os fariseus, porque eles praticavam o que estavam na lei. Tudo que estava lá na lei, eles faziam direitinho, mas eles só praticavam para os outros verem, porque no fundo eles eram hipócritas. Eles falavam: façam o bem, sejam bons, mas eles não eram bons. Eles eram mentirosos. Eles eram orgulhosos. Eles só faziam as coisas, mostravam para os outros que eles eram bons para poder conseguir o que eles queriam. Então os fariseus não eram legais, né? E agora, continuando, vamos estudar sobre os nazarenos. Os nazarenos
era um nome dado na antiga lei aos judeus que conservavam a perfeita pureza. Eles não casavam, eles não bebiam bebida alcoólica e conservavam os cabelos longos. Então, os nazarenos, como o próprio nome diz, eles vieram de Nazaré. E eles eram umas pessoas boas, né? Eles eram umas pessoas puras, que conservavam e seguiam os ensinamentos de Deus, de Moisés, que deixou, né? E tem também os portageiros. Nossa, que nome estranho, portageiros. Ah, mas sabe o que eles eram? Eles eram os fiscais de baixo escalão. Eles eram encarregados de fazer a cobrança das taxas na entrada da cidade. Toda vez que as pessoas iam entrar na cidade, eles cobravam. Era como se fosse um pedágio. E as pessoas não gostavam deles, sabe por quê? Porque eles ficavam cobrando impostos, né? Mas era assim esse povo. E temos mais também os terapeutas. Ah, os terapeutas, eles eram servidores de Deus ou curadores. Pareciam os essênios, porque eram pessoas virtuosas, eles eram pessoas boas, pessoas que amavam uns aos outros e através da fé, do amor que eles tinham, eles curavam as pessoas. Esses eram os terapeutas. Tinha também os publicanos. Pela foto a gente já pode perceber, né? Que eram pessoas que recebiam os impostos, eles iam cobrar os impostos para as pessoas, né? De qualquer parte do império. Então, eles eram os cobradores de imposto. As pessoas também não gostavam muito deles, né? Porque eles iam receber o dinheiro, tirar o dinheiro deles. E também a gente vai ouvir muito falar sobre sinagoga. O que é sinagoga? Era um edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sobre a direção do ancião, dos escribas ou doutores da lei. Mas Jesus, ele não era sacerdote, mas ele também pregava na sinagoga de sábado. Então, sinagoga é igual igreja. Nossa, que legal! Naquela época já tinha igreja. Puxa vida! Como que é legal! Muito antigamente já tinha igreja. Que bacana, onde as pessoas iam falar sobre o amor a Deus, sobre ser bom. Tá vendo? Há muito tempo atrás e a gente ainda ouve isso. Será que a gente entendeu que precisa ser bom? Será que a gente ainda é bom? Será que a gente precisa aprender mais? Vamos pensar mais nisso, né, crianças? Tinha também os saduceus. Os saduceus eram pessoas que acreditavam em Deus, mas nada esperava após a morte. Eles achavam que morria e acabava. Então, eles só queriam satisfazer o corpo, queriam só satisfazer as alegrias do corpo, porque eles achavam que morria e acabava tudo. E também os samaritanos. Os samaritanos, eles admitiam somente a lei de Moisés. Não acreditavam na igreja, por isso eles eram desprezados e perseguidos. Mas era um povo que vivia daquela maneira, então eles viviam mais afastados, porque as pessoas não gostavam dele, porque eles só acreditavam na lei de Moisés, né? E aí, crianças, viram que bacana? Que bacana que é a nossa história? Toda a história do nosso mundo está lá na Bíblia, nos evangelhos, deixado por Jesus. Só que não foi Jesus que escreveu, nós já vimos isso. Quem escreveu, deixou escritos, foram os discípulos de Jesus. E aí os homens acharam todos os escritos que ficou nos pergaminhos e fizeram a Bíblia para a gente conhecer a nossa história. Que bacana, né? Como é bom conhecer a nossa história, né? Eu fico muito feliz em estar aprendendo tudo isso junto com vocês,
porque essa é a nossa verdadeira história, a história da criação do mundo, que Deus fez para a gente e permitiu que Jesus fosse o nosso governador. Que bacana, né, crianças? Eu estou adorando aprender tudo isso junto com vocês. Então, até a próxima, viu? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus!